Bom dia, amigos e amigas. Um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma reflexão um pouco sobre oração. E se você tem a sua Bíblia, o seu aplicativo aí disponível, você pode abrir em Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Semana passada até uma amiga nossa aqui enviou uma dúvida, sobre oração, se nós deveríamos orar em voz audível ou nós poderíamos orar em pensamento. E aí me ocorreu que seria importante revisar um pouco sobre esses fundamentos da oração, porque é essencial para que eu e você não definhemos, Oração, ela é um diálogo com Deus que vai nos revitalizar todos os dias, Então morreremos de inanição espiritual se não tivermos uma rotina de oração. Mas como orar? O que dizer para o Pai? Essa passagem que nós lemos aqui de Romanos, capítulo 8, fala uma coisa muito curiosa sobre a oração. Diz que nós não sabemos orar como convém. Então, nós não estamos com essa bola toda na oração. E é importante entender isso porque, na verdade, não é a força das nossas palavras, Orar não é uma espécie de argumentação perante Deus, para que Ele se convença, da força da nossa tese exposta em oração. O que nós fazemos é simplesmente dizer o que Deus sabe e sempre sobre o que há em nós, Então a oração acaba sendo uma exposição voluntária do nosso interior. E eu falo exposição voluntária do nosso interior porque a exposição do interior já é uma realidade. Então Deus já vê tudo. Então quando você ia, Deus já vinha. Então Ele conhece muito bem o que se passa no nosso interior, Sabe a tempestade que está nas nossas emoções, Ele sabe das nossas angústias mais profundas, das nossas indagações, das interrogações que temos. E o que nós fazemos quando oramos é simplesmente dizer: olha, é isso que está acontecendo no meu coração, o Senhor sabe, mas eu voluntariamente vou colocar isso diante do Senhor, vou colocar no altar. E isso é uma atitude realmente de confiança e também de terapia, Tem um efeito terapêutico a oração. Quantas vezes eu e você chegamos cansados, sobrecarregados, sem até saídas, sem conhecer caminhos alternativos para a nossa opressão, e Deus, depois nos levanta de um jeito diferente, ou depois de algum tempo, começam a surgir foco de luz, no meio do breu em que estávamos. Então, a oração ela tem, esse papel de nos fazer bem antes de tudo. Então, nós não oramos porque Deus vai observar nossa desenvoltura verbal para fazer alguma coisa, Então nós não impressionamos Deus com as nossas palavras, Mas o que eu queria falar com vocês hoje, e até foi o título aqui no YouTube, Qual é a sua oração? A sua oração. Porque a oração que interessa é a oração de cada um. Então a oração ela é pessoal e intransferível. Nós que somos somos da tradição reformada, pós-reforma protestante, as igrejas, nas suas múltiplas denominações, elas têm essa ideia de que a oração ela não é algo que a gente aprende como algo fixo. Temos um modelo de oração em Jesus Cristo, de tópicos, de prioridades que devem ser colocadas nessa fala diante de Deus, mas que não necessariamente precisam ser repetidos, como se as falas em si elas fossem dotadas de poder. Então, nós cremos que a oração boa é a oração sincera, cremos que a oração válida é a oração que é a minha oração.
Então eu não posso pegar emprestado a oração de ninguém. Então há um erro, né, de consequências muito ruins, que é a gente aprender a orar, né? Achamos que aprendemos, né? E às vezes o aprendizado já é desaprendizado, porque aí nesse caso nós apenas assimilamos palavras que são palavras dos outros, né? Que são frases de efeito, né? Jargões que assumimos da nossa comunidade de fé, do nosso grupo religioso. E aí, ao repetirmos isso, na verdade não estamos orando, porque se não é a nossa oração, não é uma expressão do nosso ser, então não vai produzir o efeito espiritual esperado, né? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos também na forma de diálogo. Então, orar não é uma tagarelice sem fim. Quando nós oramos, por exemplo, em público, né? E eu faço isso porque também ajudo, né, o pastoraço, em algumas coisas, em ministrações. Nós fazemos a oração que precisa ser inteligível para o outro, né? O outro precisa entender para dizer o amém. Mas a oração que fazemos no nosso quarto, como Jesus Cristo nos ensinou, né? Quando vocês orarem, feche a porta do quarto e você e o Pai que vem em secreto, né? Vocês vão entrar em comunhão, e o Deus que está te vendo em secreto, Ele vai te recompensar, né? Então essa oração é uma oração que interessa somente a Deus, né? A oração que nós fazemos no nosso recolhimento. Não sei se vocês conhecem aquela passagem em que Jesus ele está na casa de Marta, de Maria, irmãs de Lázaro, e aí Marta está ocupada com alguns afazeres domésticos, né? Tudo pressupõe que se ela está atarefada com os afazeres, né, é porque está servindo a Jesus Cristo, que estava ali como hóspede. Enquanto isso, Maria não estava fazendo nada, só sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus Cristo, né? Então, eu estou tomando esse texto aqui como exemplo, porque às vezes nós podemos ter essa postura muito mais de Marta, né? Então, a pretexto de servir Jesus Cristo, nós estamos ocupados com muitas coisas, mas nós não nos dispomos ainda a simplesmente sentar e ouvi-lo, né? Porque Deus fala. O Espírito de Deus é o Espírito do Deus vivo que está em nós, né? E Ele se comunica comigo e com você. E a oração também é uma escuta, não é apenas um monólogo, né? Em que você despeja todas as suas palavras e Deus entra calado e sai mudo dessa relação. Não, nosso Deus ele se comunica. Talvez aqui muitos tenham essa experiência, e as experiências elas podem ser diversificadas, né? Para contar a minha, que não precisa ser tomada como exemplo a ser seguido por ninguém, mas é uma, né, experiência. Às vezes eu estou orando e aí você tem um período que você para de orar de contemplação. Às vezes eu estou orando com a minha Bíblia ali mesmo, de joelhos, e vou lendo, e Deus vai falando comigo, né? Nós, na verdade, entendemos que temos domínio sobre o nosso pensamento, mas não é uma fala, pelo menos no meu caso, e deve ser de alguns aqui, de uma fala audível, né? Não se trata de uma voz, né, em forma de ondas sonoras. Alguns podem ter essa experiência, não é a minha. Mas você percebe que existe, não é, algo no seu interior que vai fomentando pensamentos que você não teria tão espontaneamente, vamos dizer assim, porque existe uma inspiração, existe uma espécie de dínamo que vai oferecendo aquela energia espiritual para você, né? E você não sabe exatamente de onde vem aquilo, mas os pensamentos são seus, estão em você, né? Então, às vezes acontece comigo, com ministrações, né? Eu estou ajoelhado orando, né? Estou lendo a Bíblia ali, e aí vão surgindo pensamentos de uma forma muito fluida, né? E com facilidade. E às vezes Deus fala de outras formas com as pessoas, né? Às vezes você está orando e depois que você termina, você encontra alguém que te dá a resposta que você queria, e sem que essa pessoa soubesse, né, que você estava enfrentando essa ou aquela outra situação. Porque a oração é diálogo.
Oração é comunicação com Deus, e Ele é um Deus vivo, né? É um Deus, me permite dizer, um Deus companheiro, porque Jesus Cristo fala que existe uma amizade nossa com Ele, porque os amigos sabem o que os seus amigos fazem, né? E Ele falou: eu já desvendei todos os meus segredos diante de vocês, né? Então Ele nos chama não de servos, mas de amigos, e nós conversamos como amigos. É claro que Ele é Senhor, é claro que Ele é soberano e que nós nos submetemos à sua vontade, mas a oração ela precisa ser também um momento onde curtimos simplesmente a presença de Deus, em que há prazer, né, nessa comunicação e nesse diálogo. Então nós precisamos assumir muito mais essa postura de Maria, que sabe ouvir, né, que não fica no ativismo religioso, né, como se o fazer alguma coisa fosse suprir as nossas necessidades espirituais, né? Na verdade, o ativismo muitas vezes é a substituição da falta de sentido, né, para a vida, porque enquanto estamos ocupados com as coisas, nós não nos ocupamos em pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa posição no mundo, sobre a nossa posição em Deus. Mas a contemplação por meio da oração ela é importante, porque damos um espaço, né, para que Deus também fale conosco, e Ele fala muito, se estivermos dispostos a ouvir, né, essa oração. Então a oração ela é esse diálogo, né, maravilhoso, que alivia as nossas cargas, que nos traz alento quando estamos tristes, abatidos, sobrecarregados, né? Também pode ser a oração de comemoração, de louvor, de agradecimento, mas sempre lembrando que Deus ele sempre faz a leitura direta do coração. Então as palavras elas não podem ser uma forma de dissimulação. Por isso que eu falei que nós não podemos assumir a oração de ninguém, né? A oração boa é a sua oração. É a oração que você expõe diante de Deus, mas Deus já sabe de antemão o que você tinha a dizer. Sendo assim, fica completamente sem sentido uma oração que não seja sincera. Porque a oração que não é sincera, ela pressupõe o desconhecimento de Deus do que se passa na nossa mente. Ou seja, eu vou reduzir Deus a uma condição de um Deus que não é onisciente. Então, quando eu falo, eu só estou apenas na redundância diante de Deus, né, de falar o que Ele já sabe. Só que Ele quer que nós sejamos sinceros, porque isso vai fazer bem para mim e para você. Então, na oração do reconhecimento de culpa, da nossa responsabilidade, por exemplo, ela precisa ser também absolutamente sincera. Não precisamos esconder nada de Deus, né? Não precisamos trazer nenhuma tese que nos justifique diante dele. Quem nos justifica é Jesus Cristo. Quem nos justifica é o sangue do Cordeiro que foi derramado, né? Ele é, conforme está escrito, né, o justo pelos injustos. Ele é o substituto na realidade, né? Sobre ele incidiu o pecado e a iniquidade de todos nós, como está escrito em Isaías. Então ele na realidade é que é o para-raio, vamos dizer assim, da ira sobre o pecado, né? O pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então qual é o nosso papel nessa história? Se temos um justificador, que é Jesus Cristo, se temos um advogado, que é ele, nós podemos ter toda a liberdade de falar o que Deus já conhece desde sempre, sobre mim e sobre você. Isso vai fazer muito bem. Se isso ainda não era uma prática corrente sua, que seja a partir de agora. Faça a sua oração, não a oração de terceiros, né? Não podemos colocar as nossas palavras como cortina de fumaça diante de Deus. Simplesmente vamos dizer onde está doendo, né? As nossas incapacidades, as nossas incompetências, o nosso pecado, né? A nossa fraqueza, tudo isso precisa ser exposto por meio das nossas palavras, seja de forma articulando, né, os nossos lábios, ou simplesmente por meio do pensamento, porque também é uma oração válida. Então o reconhecimento de culpa é essa, e da nossa responsabilidade, da nossa fraqueza, é a exposição voluntária do nosso ser, porque a exposição involuntária ela já é uma realidade, já que Deus vê tudo sobre nós, né? Deus tem uma visão panorâmica da nossa vida, né? Nós não conseguimos ver o que está do outro lado, porque existe uma parede, mas Deus vê como se fosse uma planta baixa, né? Ele tem uma visão aérea sobre você e sobre mim, né? Então todos os compartimentos já estão expostos aos olhos de Deus. E
por isso vamos orar com toda sinceridade, com muita transparência. Isso é muito importante, faz muito bem, né, ao nosso coração. Então, a oração ela precisa ser sincera, ela precisa simplesmente expor diante de Deus o que ele já sabe e sempre soube, né? Agora, o mais maravilhoso do orar, né, é que nós não precisamos representar nenhum papel. E os salmos são um exemplo vivo disso. Você encontra nos salmos oração de toda espécie. Você tem oração de louvor, né, de comemoração. A minha alma, né, exulta no Senhor, meu coração está firme, entoarei louvores, né, os salmos, principalmente lá no finalzinho, o Salmo 150, louvai ao Senhor todo aquele que tem fôlego, né, louvai ao Senhor ao som do saltério, da harpa, ou seja, é a expressão do sentimento, a expressão da alegria, mas também tem a expressão da decepção, da tristeza, da depressão. Você lê, por exemplo, o Salmo 22, que é um salmo do lamento do Messias, ou o Salmo 69, são salmos, vamos dizer assim, para baixo, né? É um salmo down, né? Que o salmista ele simplesmente diz o que está no seu coração, não há mal nisso, né? Talvez a cultura religiosa tenha nos colocado numa forma que você precisa parecer ser santo, né? Você precisa ter alguma aparência de piedade, né, e de virtude que nós na verdade não temos. Então você e eu não conseguimos ser nem melhores nem piores do que nós efetivamente somos, e Deus sabe disso. Então a oração ela precisa ser esse raio-x diante de Deus. Ele já está vendo tudo, nada há a ser escondido, né? E por isso que nos faz bem, porque com Deus nós podemos ser completamente sinceros. Você tem, por exemplo, a oração do profeta Abacuque. Inclusive, o pastor Leonardo fez uma pregação muito abençoadora. Se você quiser acessar, você vai no nosso canal da Comunidade da Graça aqui em Valadares, você vai procurar a ministração pela manhã do pastor Leonardo, foi muito abençoadora sobre o livro de Abacuque. E tem uma oração no final do livro de Abacuque que o profeta revela uma confiança em Deus inabalável, onde ele fala: ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado no curral, né? Ainda que, enfim, que haja o total, né, declínio, né, da economia, né, aqui em Israel, porque você sabe muito bem, né, no passado a economia ela era basicamente agropecuária, né? Então quando ele fala disso, que ainda que não haja frutos na videira, nem na figueira, nem animais no curral, ele está falando da total, né, do total colapso econômico e, portanto, do colapso social, porque não há alimento, não há comida para as pessoas, né? É uma situação realmente crítica do ponto de vista social. Ele estava falando sobre isso. Só que ele fala: ainda assim eu me alegrarei em Deus. Se essa é uma oração sincera, faça essa oração e que isso seja meta para mim e para você. Vamos nos expor assim diante de Deus, se for verdade. Mas se não for verdade, né? Uma coisa a ser pensada. Se, na verdade, a crise chegou e eu não estou naquela estação de sentimento do profeta Abacuque, que se alegra no meio da crise. Olha, Deus sabe muito bem que isso não é real. E, portanto, não vamos falar: eu estou alegre, Senhor, né? Estou inabalável, apesar, né, do meu casamento estar destroçado. Estou em paz, apesar de estar desempregado. Estou em paz, apesar de ter sido diagnosticado com uma doença grave. Se isso não é verdade, é evidente que não vamos orar a oração do Abacuque. Por quê? Porque o que importa é a sua oração, ainda que seja a oração de Abacuque que esteja na Bíblia. Porque Deus, ele vê a verdade, né? Então, ele faz a leitura diretamente do coração, porque está escrito que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Isso está no livro de Hebreus. Então, tudo já está muito claro como a luz do sol diante de Deus. Então, as nossas palavras elas precisam corresponder à realidade do nosso coração e do nosso interior. Então, Deus já sabe muito bem.
Então, se não é assim, nós vamos fazer a oração daquele homem, do pai do jovem possesso. Lá em Marcos capítulo 8, havia um homem que tinha um filho que tinha um problema de possessão demoníaca, e era uma situação para lá de trágica, porque o menino ele se jogava no fogo, se jogava na água, né, se mutilava e na verdade caía, né, no chão espumando, definhando, e o pai vendo aquilo, e o pai narrou para Jesus que aquilo acontecia desde criança. Então você imagine, quando nós temos um problema de longa data, né, e que nos parece crônico, a tendência nossa é o quê? É desanimar, é acreditar que aquilo ali vai se perpetuar, as nossas energias se esgotam, né? Toda a nossa força vai drenando e a gente acaba não fazendo aposta em coisa nenhuma, né? Você acaba não tendo mais nenhuma esperança de que aquela situação pode mudar, né? E quando Jesus foi chamado, os discípulos já haviam fracassado, né? Eles já tinham fracassado na missão de expulsar aquele demônio. O pai falou: os seus discípulos tentaram e não conseguiram, será que o Senhor pode alguma coisa? E aí Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Ao que o pai responde: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então Jesus Cristo está falando com um homem já esgotado, um homem que não aguentava mais ver o sofrimento do seu filho. E aí Jesus Cristo repreendeu aquele homem, Jesus Cristo recriminou pelo fato dele falar: olha, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. A minha fé é precária, ela é insuficiente. Eu vou clamar e gritar aqui, essa é a minha última cartada. Depois disso eu não sei para onde eu vou. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que aconteceu? Esse seu reconhecimento de ausência de fé gerou a cura do seu filho. Então, como resultado, como prêmio, ele teve a bênção e a misericórdia de Jesus Cristo, que não recriminou porque a sua fé era precária, deficiente e talvez inexistente. Então, nós podemos ser sinceros, porque nós podemos fazer tanto a oração de Abacuque, de confiança no meio da crise, como a oração daquele que está com a sua fé definhando, que já não tem, mas ainda assim Deus conhece e Ele não vai deixar que a gente se afogue. Ele vai estender a mão e vai nos salvar. Então isso é maravilhoso da parte de Jesus Cristo, porque nós podemos nos expressar com sinceridade. Oração boa é a sua oração, não é a oração de ninguém. Você não precisa fazer tipo diante de Deus. Você não precisa parecer piedoso, parecer santo. Seja como você é, porque essa é a oportunidade de cura. Olha, nós não aprendemos que Jesus Cristo é o médico dos médicos, né? Não é a frase de efeito que nós usamos, Jesus é o médico dos médicos. Quando você vai ao médico, o importante é que você seja completamente transparente com as suas enfermidades. Se você sente dor de cabeça, enxaqueca, você não vai dizer que está bem, né? Se a dor do estômago é muito forte, você não vai dizer que está tudo legal. Você vai falar tudo o que está acontecendo, né? Por quê? Porque é exatamente a sua transparência que vai ajudar na cura. É isso que vai trazer o diagnóstico correto e a medicação, né, que o médico vai prescrever para você. E mais ou menos assim é com Jesus Cristo. Quando nós nos expomos completamente, é a oportunidade de cura. Então seja você diante de Deus, né? Se existe algum pecado, alguma amarra, exponha-se diante de Deus, chore diante de Deus, faça a sua oração. Se você está cansado, né? Se você sente que está carregando um piano nas costas sozinho, né? Que ninguém entende você, se as tentações são fortes, se você não consegue se desvencilhar de algumas situações, se te falta sabedoria, né, para fazer alguma escolha, se você está numa encruzilhada, né, agora, nesse momento, ore desse jeito, fale sobre você, fale sobre a sua vulnerabilidade, fale sobre essa fraqueza, fale sobre a precariedade da sua fé, que Deus não vai rejeitar a oração. Está escrito no Salmo: o coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará, e não vai rir de você, Ele não vai pisotear os seus sentimentos, Ele vai, na verdade, abraçar e acolher, porque Ele não pisa a cana quebrada, está escrito. Ele veio para restaurar, para salvar.
né? Ele veio para difundir vida a partir do seu corpo, da sua vida, do seu sangue, para mim e para você. Então ele é um Deus de misericórdia e ele veio aqui para te socorrer, né? E ele me usa nesta hora para trazer palavra de salvação e de bênção para a sua vida, de restauração, porque Deus ele não é sádico e Deus também não tem nenhum conchavo com a hipocrisia e com a dissimulação. Seja verdadeiro, seja você, ainda que você não goste dessa imagem no espelho, e Deus vai agir, vai fazer algo surpreendente na sua vida, porque a oração boa é a sua oração, é a oração sincera, é a oração verdadeira, em nome de Jesus.